Provérbios 27:4 diz assim: o furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem pode resistir à inveja? O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem pode resistir à inveja? Vamos orar? Pedir a Deus que fale conosco nessa noite, que revele ao nosso coração aquilo que Ele tem a dizer sobre esse assunto. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos oriente nessa noite, Pai, através dela. Senhor, através do que vamos falar, aprender, descobrir, relembrar, redescobrir, pedimos que a Tua Palavra venha sobre nós e ela cumpra o propósito na qual o Senhor a designou, Senhor. Que ela nos oriente, nos confronte, nos sare, que ela nos exorte, enfim, ó Pai, que ela cumpra o propósito. Pedimos nessa noite que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua orientação, que o Teu Espírito Santo possa encontrar em nós corações abertos e prontos para receber a Tua Palavra e ser orientados e quem sabe, Pai, sermos até corrigidos por ela. Pai, que a Tua Palavra nos sare, que a Tua Palavra nos restaure, que a Tua Palavra nos coloque no lugar, que tudo fique no lugar, Senhor, após a ministração da Tua Palavra. É o que nós oramos te pedindo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe na leitura da Sua Palavra. Amém. Irmãos, quando eu pensei em pregar esse assunto, em falar sobre esse assunto, é um assunto que, como tantos outros assuntos dentro da igreja, são assuntos que nós não gostamos de falar muito sobre. Porque a proposta do Evangelho, ela é muito mais do que eu devo ser, do que eu devo não fazer. Porque parece que ser cristão é um conjunto de regras, uma cartilha, onde lá está listado tudo que eu não posso ser e não devo fazer. Isso é verdade. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. A proposta do Evangelho é que eu descubra o que eu seja, que eu venha a ser. Mas é bem verdade que tem assuntos que nós não podemos deixar para trás. Assuntos que com o passar do tempo é igual um mato no quintal. Se você não cortar, cresce. É uma erva daninha, que se você não ficar atento, ela vai te causar problema. E inveja, ódio, ira e tantos outros sentimentos que o mundo trata como um dos 7 pecados capitais. Isso não está na Bíblia, os 7 pecados capitais, mas é como o mundo classifica os principais pecados. A inveja é um pecado que assola os nossos dias e que visita as nossas casas e as nossas mentes. Ela visita. Há uma frase de um autor desconhecido, ele diz assim, que todo invejoso, ele é carente daquilo que inveja. Todo invejoso, ele tem uma carência daquilo que ele olha e deseja. Ou seja, é assim que o invejoso trabalha. A inveja também é dada como um pecado envergonhado, porque todos nós temos vergonha de dizer que somos invejosos. Ninguém aqui nessa noite vai levantar a mão para falar, eu sou invejoso. Ninguém. Se eu perguntar aqui, tem algum invejoso aqui? Eu não vou ver uma mão levantada. Não vou ver. Então é um pecado envergonhado, que a gente esconde, e que só nós e Deus sabemos deste pecado. É difícil assumir publicamente que nós somos invejosos. Não é verdade, irmãos? Pelo silêncio é verdade mesmo. É muito verdade. Porque é um assunto difícil de falar, a inveja. Então assim, irmãos, na vida, ou você inveja, ou você é alvo de inveja. Pronto. Ou você é um invejoso, ativo, compulsivo, um invejoso desenfreado, ou você é alvo de inveja. Alguém olha para você e sente inveja de você. E aqui é um outro sentimento também.
Nós gostamos de ser invejados. É que nós vamos negar até a morte. Mas você gosta de ser invejado. Você gosta de que as pessoas olhem para você e te vejam como uma referência. Nossa, como ele é inteligente, como ele é bem sucedido, como ele tem uma família bonita. Você gosta. Como ele tem um bom emprego, como ele tem um bom carro. No fundo, nós gostamos de ser invejados. Por isso que gostamos de gastar, né? De nos vestir bem. Porque a grande verdade é: por que você se veste bem? Por que você se perfuma com perfumes caros? É para você mesmo? Ou é para que as pessoas olhem para você e digam: que perfume cheiroso, que roupa bonita, que sapato legal, que carro maneiro, ou que celular, hein? Então nós gostamos, irmãos. A gente vai fazer cara de paisagem aqui hoje, mas todo mundo inveja e todo mundo gosta de ser invejado. Todos nós. Como o pastor disse aqui, quem nunca sentiu uma pontinha de inveja? Então vamos nos desmascarar nessa noite. Todo mundo aqui é um bando de invejoso. Amém? Amém, irmãos? Vocês não reconhecem. Até o final vocês entregam para mim. Vou pegar vocês. Então eu queria trabalhar essa noite sobre a inveja, sobre a definição do que é inveja, as características de um invejoso e o que a Bíblia fala sobre a inveja e os invejosos. A inveja, irmãos, ela pode ser definida como um tipo de cegueira. Essa palavra inveja, ela vem lá do latim, que ela fala sobre a pessoa que não se enxerga. Não é a pessoa que não se enxerga porque se anula por causa do outro. É uma pessoa que não consegue olhar para dentro de si e se enxergar, e ver as suas qualidades, e ver o que tem, e ver o que a cerca. Então a inveja tem essa origem. Ou seja, uma boa definição é aquele que não vê. O invejoso é aquele que não enxerga. Então essa é uma definição simples, muito básica para você tratar e saber o que é inveja. Mas você pode aprofundar mais nisso na internet, nos dicionários. Você vai ter alguns exemplos e umas definições mais claras. Mas só para te deixar ter um pano de fundo aqui. Então assim, as redes sociais, ela é um grande termômetro para você testar o seu grau de inveja. Antigamente não, mas hoje, com o advento da internet, na sua casa você pega um celular e você fica com esse dedo viciado assim, ó, para cima, e rola. E aí você vai entrar no Facebook, você vai entrar no Instagram, você vai entrar em qualquer lugar, num site de notícias, num site de fofocas. E aí você começa a bater o olho, e aí você vê gente feliz, gastando dinheiro, comendo em restaurante bacana, pagando festas caras, frequentando festas caras, fazendo festanças. E lá no fundo a gente bate o olho e fala assim: mas da onde ele tirou tanto dinheiro para fazer isso? País em crise, esse cara. Lembra do Rei do Camarote? Quem lembra do Rei do Camarote aqui? Todo mundo lembra, né? O cara que numa festa, numa noite, gastou quase 800 mil reais numa noite. E ele foi conhecido como o Rei do Camarote. Naquela época, quem olhou e não é o Rei do Camarote, invejou o cara. Falou: como o cara consegue queimar numa noite quase R$1 milhão? E aí a gente começa a descer e ver a festa, e ver o carro, e ver o final de semana, e ver tudo e falar: deve estar pagando no cartão de crédito, não tem dinheiro para isso. Então as redes sociais, ela é um meio de você aferir o seu grau de inveja. Porque, volto a dizer, todos nós somos invejosos. Uns numa escala de 0 a 10, 10, outros 3, outros 5, mas todos nós invejamos. É um pecado que nos cerca, que nos assedia. Então, as redes sociais é um bom parâmetro. A TV nem tanto.
A TV é um mundo muito separado da gente. As redes sociais aproximam mais os nossos mundos, porque a gente tem pessoas do nosso convívio ali. A TV é uma coisa mais midiática, são os astros, os atores, os apresentadores, enfim, as redes sociais nos aproximam mais. Tem um livro chamado Inveja, o Mal Secreto. Ele é um livro secular, não é um livro cristão. E ele faz uma comparação entre a cobiça, a inveja e os ciúmes, que parece que se entrelaça nesse caminho e a gente se confunde às vezes, se o que você tem é ciúmes, é cobiça ou é inveja. E ele descreveu muito bem, disse assim: ciúmes é querer manter o que se tem. Ciúmes é você querer manter o que você tem, porque há quem diz que quem ama cuida. Então a gente pode sair ainda pela tangente e dizer: não, é que quem ama cuida, então eu tenho ciúmes mesmo daquilo que eu tenho. Mas ciúmes é aquilo que você já tem, não é aquilo que você deseja ter. Então ciúmes é aquilo que você tem, manter o que você tem. A cobiça é querer o que não se tem. Você bate o olho numa loja, e até aí nós podemos dizer que é um sentimento que você pode até trafegar nele. Você vai numa loja, você cobiça algo. Você vê numa vitrine, você cobiça algo que você não tem. Todos aqui cobiçam, todos nós cobiçamos alguma coisa. Então até aí, beleza, é viável, é aceitável. Mas a inveja, olha só, presta atenção, é querer que o outro não tenha. Isso é inveja. Às vezes a gente fala assim: nossa, eu fui na casa da minha vizinha e ela trocou a geladeira dela, e como eu queria ter aquela geladeira. Você não está cobiçando, você não está invejando, você está cobiçando. Você olhou a geladeira e fala: pô, eu queria ter uma geladeira como essa. Coisa mais normal. Ou você não comprou alguma coisa a partir daquilo que você viu que outra pessoa comprou. Normal. Mas a inveja é um sentimento que você fala assim: eu não quero que ela tenha tal coisa, que queime aquela geladeira. Se eu não tenho, que queime a geladeira dela. Se eu não tenho marido, que ela também perca o marido dela. Isso é inveja. Se eu estou desempregado, que todo mundo fique desempregado. Se eu estou devendo, que todo mundo fique devendo. É isso, irmãos. Inveja é isso. Você desejar que a pessoa não tenha aquilo que você deseja ter, mas talvez não pode. Isso é inveja. E é isso que o Salomão disse lá no capítulo 27, versículo 4. Quem pode resistir à inveja? Que coisa maligna é a inveja. Por isso que a partir da inveja nasce tanta coisa maligna. Mas é um pecado velado. Porque todos nós fazemos cara de que não somos invejosos. Ah, pastor, eu posso até ter ciúmes e cobiça, mas inveja não. Características dos invejosos. Preste atenção. Os invejosos sentem inveja dos iguais. Vou repetir. Os invejosos, eles sentem inveja dos iguais. Dizem que a inveja é o pecado dos pares. Por exemplo, eu não vou... Essa semana circulou na internet aquele ator da Globo, o Rodrigo Hilbert. É isso o nome dele? É isso? O marido da Fernanda Lima, é isso, né? Rodrigo Hilbert. O cara que é ator, que é bonito, o cara que cozinha, o cara que anda de bicicleta, o cara que é fitness, bonitão o cara, casado com uma esposa bonita, bem sucedido, enfim, o cara é um sucesso, tudo que o cara faz é legal, apresentador de programa. Você acha que eu vou olhar para o Rodrigo Hilbert e invejar ele? Não vou. Não vou, irmãos. Não vou, porque ele está no outro mundo. Ele está no outro mundo. Eu não estou me sentindo inferior a ele, mas ele está num patamar que eu não estou nessa terra aqui, irmãos. Não tem como. Então eu não vou invejar o cara. O cara é bonitão, bem sucedido, casado com uma moça bonita, tem filhos, é atleta, sabe cozinhar, sabe de tudo um pouco. Mas eu vou invejar quem? Eu vou invejar um pastor. Eu vou invejar um orador.
Eu vou invejar um cara que é espiritual, porque o cara trafega, surfa na mesma onda que a minha. Por isso que dizem que o pecado, a inveja é o pecado dos pares. Então eu não vou invejar o Rodrigo Hilbert, eu vou invejar um pastor. Um pastor bem sucedido na vida, não na vida, mas na sua carreira cristã. Eu posso invejar? Posso, porque ele é um par, porque ele fala a mesma coisa que eu falo, ele fala o mesmo público que eu falo, ele lê a mesma Bíblia que eu leio. Como ele lê a Bíblia e tem um entendimento e eu não tenho, eu posso invejar ele. Você não vai invejar mulher, uma atriz que tem um corpão. Você vai invejar sua cunhada, que quando vai para a praia está mais magra do que você. Você, homem, não vai invejar o... Não sei quem... Tínhamos um cara, referência de riqueza no Brasil, né? O Henrique Batista, mas o cara está preso. O Chiquinho Scarpa. Vamos voltar ao Chiquinho Scarpa. Chiquinho Scarpa é rico. Você não vai se comparar ao Chiquinho Scarpa, você, homem. Porque você nunca vai ser rico igual ele. Só que você vai invejar o seu cunhado, que trocou de carro e você não. Você vai invejar o seu cunhado, que consegue ir para a praia todas as férias e você fica em São Paulo. Pecado dos pares, dos iguais. Você só vai invejar aquele que está perto de você. Um familiar, um amigo. Os que estão distantes você admira. Você pode até cobiçar, mas invejar não. Então por isso que a inveja, os invejosos sentem inveja dos iguais. Os diferentes não. Os invejosos, eles só têm olhos para os outros. Porque quando olha para si não gosta do que vê. Eu vou repetir. Os invejosos só têm olhos para os outros. Porque quando olha para si mesmo, ele não se sente feliz e satisfeito com o que vê. Esse é o invejoso. Ou seja, é um menosprezo constante à sua pessoa. É um menosprezo constante à sua pessoa. É uma autodepreciação de si mesmo. E é por isso que ele só consegue olhar para a vida dos outros. Porque ele olha para si e ele não enxerga nada de bom. E então por isso que a inveja tem tudo a ver com uma cegueira de si mesmo. Porque ele deixa de olhar para a sua vida, para o seu contexto, para a sua casa, para a sua família, e ele inveja a casa dos outros, a família dos outros, os outros. Porque ele olha para si, ele se sente um infeliz, ele se sente uma pessoa inferior, ele se sente uma pessoa menosprezada pelas pessoas. Esse é o invejoso. Presta atenção, você não é invejoso, que você não levantou a mão, mas o irmão do seu lado aí, ou alguém na sua casa, presta atenção, ou num amigo que você conhece que é invejoso. Ele olha para dentro de si assim, e aquela cara de derrotado. Ele é invejoso, porque ele só tem olhos para os outros, nunca tem olho para si mesmo. Essa é clássica. Os invejosos, eles sentem tristeza pela felicidade do outro. Eu não sei se você já viveu essa experiência de sentar para contar uma boa notícia para alguém, e aquela pessoa pensou que você ia contar uma má notícia no começo. Aí você começa a desenrolar a conversa, e o rosto dela está assim. Daqui a pouco a pessoa vai desmontando, e parece que você está contando uma tragédia, uma catástrofe. Mas não, você está falando, você está dando a ela uma boa notícia. Os invejosos sentem tristeza pela felicidade alheia. Presta atenção, já que você não é invejoso, se aquele que é invejoso não age assim. Irmãos, quem nunca ficou triste com uma boa notícia de alguém? Aí eu já senti tantas vezes, eu vou falar. É igual oração, né? Chama para vir para frente, a hora que vem um, aí vem o resto. Eu vou confessar, irmãos, eu já senti muita inveja das pessoas quando as boas notícias chegavam para elas. Porque para mim não chegava. Aí eu ficava assim, nossa, poxa, legal, né, irmão? Que bênção. Deus te abençoe. Já senti muito isso. Você também já sentiu.
Às vezes parecia que uma certa feita aconteceu uma situação, isso há muito tempo atrás, e eu falei para Deus assim, usei até a Bíblia, eu falei, nossa Deus, estou parecendo um paralítico de Betesda. Todo mundo vai na minha frente, a hora que chega a minha vez, eu já perdi a vez. Todo mundo já ficou triste com uma boa notícia de alguém. Todo mundo. Eu estou falando de um familiar, de um amigo próximo, de um amigo próximo também. Então os invejosos, eles sentem tristeza pela felicidade do outro. Então preste atenção se você se enquadra numa dessas características, tá? Os invejosos não reconhecem a derrota. Não reconhecem a derrota. Nunca é culpa deles a situação que eles estão vivendo. Sempre é culpa do outro. Porque ele julga ser alvo de inveja do outro. Então para o invejoso, ele olha assim a vida e ele fala, não. Por exemplo, você está num trabalho e abre uma vaga. Alguém vai ser promovido e você concorre a essa vaga. Você perdeu a vaga, você não foi promovido. E aí você fala assim, aquele cara ganhou, sabe por quê? Porque ele é queridinho do chefe. Sabe por que aquela moça ganhou? Porque ela vem com a saia mais curta todo dia. Aí eu sou crente, um mostra as pernas, a outra mostra, aí ela foi promovida. Ou seja, o invejoso sempre trata a questão de não reconhecer a derrota. Sempre é culpa de alguém. Sempre o invejoso ele vê um jeito de desqualificar e desmerecer a vitória do outro, porque ele julga que o outro, na verdade, usou de artifícios para conseguir aquilo. Não foi a inteligência, não foi a capacidade, não foi nada. Foi porque ele é queridinho, foi porque ele é puxa-saco, enfim, todas essas coisas que nós dizemos por aí. O invejoso nunca diz assim, eu não gosto daquela pessoa, sabe aquele cara? Eu não gosto dele. Por quê? Porque ele é inteligente. Você não vai ver ninguém falar isso. Eu não gosto daquela mulher, por quê? Porque ela é mais bonita do que eu. Por que você inveja aquela pessoa? Eu invejo ele porque esse cara, ele tem uma capacidade de fazer as coisas e eu não tenho. Não. Por que você não gosta? Porque ele é metido. Por que você não gosta? Porque ele é arrogante. Por que você não gosta dele? Porque eu acho que ele sabe mais. O cara quer saber mais que todo mundo. O cara se acha o quê? É assim, irmãos, não é? Eu estou mentindo, irmãos? Estou mentindo, irmãos? Não? Então tá bom. Então respondam. Não! Porque se sair alguém aqui dizendo que não tem inveja, nós vamos orar para que você transfira essa capacidade para nós. Eu não suporto aquela pessoa, ela é muito metida, ela é muito isso. Nunca é porque você se sente talvez menos inteligente, menos bonito ou bonita, menos espiritual. Você vai sempre atacá-lo. Você nunca vai reconhecer a sua derrota. Os invejosos, eles terceirizam a culpa. As pessoas casam, ficam ricas, são bem-sucedidas, avançam na vida. E ela não. E por que ela não é? Porque ela diz que ela é alvo de inveja dessas pessoas que casaram, ficaram ricas, foram bem-sucedidas. Elas terceirizam a culpa. Os invejosos, eles têm a visão distorcida. Eles são aqueles falsos orgulhosos. Os falsos orgulhosos. E que se sentem desprezados. Tem uma visão distorcida. A pessoa tem tudo o que a outra pessoa não tem. A pessoa que tem a visão distorcida, ela tem tudo o que o outro não tem. E mesmo tendo tudo que o outro não tem, ela olha para o que tem, vê uma visão distorcida e ainda consegue sentir inveja daquele que não tem nada, daquele que talvez não tenha um quinto do que ela tem. Visão distorcida da vida. Visão distorcida da vida. É igual uma criança. Quando eu era criança lá em Barbacena,
eu tinha um primo meu que tinha muito brinquedo. E eu não tinha muitos brinquedos. Eu tinha um bonequinho e um carrinho. Quando eu ia para a casa dele, nossa, era um paraíso para mim. Porque a minha tia descia as caixas de brinquedos, esparramava assim na casa, na sala, e nós íamos brincar. O meu primo tinha aquelas 4, 5 caixas cheias de brinquedo. E quando eu pegava um brinquedo, irmãos, e eu me esbaldava naquele brinquedo a tarde inteira, com um brinquedo. E o meu primo olhava para mim e ele ficava com raiva, porque ele não conseguia se divertir como eu me divertia. Então o que ele fazia? Ele ia lá e tomava o meu brinquedo. O meu não, dele, né? Estava emprestado. O que eu fazia? Pô, tem um monte. Eu ia lá e pegava outro. E toma me esbaldar no brinquedo do meu primo. E o meu primo, de novo, com raiva, ia lá e tomava o meu brinquedo. Aí a minha tia olhava e falava assim: tem brinquedo para todo mundo. E eu falava: é verdade, vai sobrar brinquedo aqui. Então, e essa troca, ele tomava um e eu pegava outro, tomava um e eu pegava outro, até que ele se irritou e guardou todos os brinquedos. Porque ele não suportou ver eu feliz com um brinquedo que era dele, enquanto ele tinha 5 caixas de brinquedo, forradas de brinquedo, e ele não conseguia se divertir com o que tinha. Eu usei esse exemplo para mostrar como as pessoas têm a visão distorcida da vida. Às vezes a pessoa tem saúde, tem um emprego, tem família, tem casa, congrega num bom lugar, tem ótimos amigos, mas a visão é deturpada. Ela é uma invejosa ou um invejoso. E inveja as pessoas que não têm nada. Inveja a felicidade que a pessoa tem, mesmo não tendo o que ela tem. Então o invejoso, ele tem essa visão distorcida da vida. Você pode ver que o resultado disso são pessoas arrogantes. Pessoas que te olham de cima para baixo. Pessoas que te ignoram. Que fazem de conta que você não é nada. É mentira. Na verdade, elas se incomodam com você. Ou você se incomoda com elas. Porque a pessoa tem uma visão distorcida da vida. Os invejosos são eternos insatisfeitos. Porque eles são escravos da comparação. Eles são escravos da comparação. Ou seja, tudo que cai na mão deles, de vez ser alvo de celebração, é alvo de comparação. Porque nada está bom. Caiu na mão dele, ele tem que olhar, ele tem que bater o olho para ver se alguém tem algo melhor. Isso vai de um carro a um lápis, a um ser humano, a um amigo. Ele é um eterno insatisfeito, porque o que cai na mão dele, de vez ser a razão da celebração, é a razão da comparação. Torna-se um instrumento de comparação e não de celebração. Comprou um carro, alguém comprou um carro melhor do que ele, um abraço, aquele carro perde o valor. Comprou um celular, alguém comprou melhor que o dele, roupa, sapato, bolsa, não basta. Irmãos, a Bíblia trata o pecado da inveja como algo muito duro. Você tem aplicativo no seu celular? Digita a palavra inveja na Bíblia, você vai ver o que aparece. E não é a quantidade, mas é o peso que as palavras que a Bíblia aponta sobre a inveja. É algo terrível, irmãos. Terrível. Tiago 3,15, não precisa abrir, você só ouça. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva. Diz assim: porque a inveja, o egoísmo, não são espécies de sabedoria de Deus. Essas coisas são terrenas, materiais e demoníacas. Onde houver inveja ou ambições egoístas, aí haverá desordem e todos os males. A inveja é a porta para todos os males. Tudo começa na inveja e termina em desgraça. Onde houver inveja, maldições ou ambições egoístas, aí haverá desordem e todos os males. Tiago 3, do 15 ao 16. Quer um exemplo disso? Caim. Caim invejou a aceitação de Deus sobre a oferta do seu irmão. O que Caim fez? Ele cobiçou? Ele teve ciúmes? Não, ele teve inveja. Ou seja, ele quis que
Caim perdesse aquilo que Deus havia lhe dado. O que ele fez? Matou o irmão dele. O primeiro homicídio da humanidade. O primeiro homicídio da humanidade começou com a inveja. O irmão invejando o outro. José, o fato de sonhar, de transmitir os seus sonhos aos seus irmãos e à sua família, os seus irmãos tentaram matá-lo, não conseguindo, venderam, mas ele foi alvo também quase de morte, da mesma origem, da inveja. Você pega Saul, a mesma coisa, o fato de Davi ter se despontado ali no começo, principalmente quando derrotou Golias, aonde ele se esquivou, aonde ele quis dar para ele a sua armadura, mandando Davi ir, sendo que a obrigação de ir era dele. Davi foi lá e derrubou Golias. A ascensão de Davi foi meteórica, e você vai ler o resto da história, que Saul viveu o resto de sua vida perseguindo Davi por conta da inveja. Então a inveja é algo maligno, irmãos. Provérbios 27:4, na versão da Bíblia Viva, diz assim: o ódio é cruel, é o que nós lemos agora. A fúria, ela é destruidora, mas a inveja é mais perigosa ainda. A inveja é mais perigosa que o ódio, que a fúria. Ela é muito mais perigosa. Provérbios 14:30, na versão NVT, diz assim: o contentamento da saúde é o corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Olha que pesado isso. O contentamento da saúde ao corpo. Vamos falar sobre contentamento logo mais. A inveja é como câncer nos ossos. É como um câncer. Não é um câncer. É como um câncer. Deteriora você, destrói você, aniquila você. Aos poucos. A inveja é algo maligno. Como lemos lá na Bíblia, não é uma sabedoria que vem de Deus, ela é demoníaca. E esse sentimento demoníaco ronda os cristãos, ronda a igreja, ronda este lugar, ronda as nossas casas e a nossa realidade. Tem algum invejoso aqui? Que bom. Então, prossigamos. Como se livrar da inveja? Eu não estou falando como se livrar de uma olhada, se esquivar de quem é invejoso para com você. Eu estou falando como você se livra do seu sentimento de inveja. Pastor, eu nunca senti inveja. Amém, irmão? Então vamos fazer um exercício. Guarde esta palavra, para que quando você sentir inveja, Deus vai te fazer lembrar dela. Amém? Amém, irmãos? Amém. Tá bom. Se você dá o Google, você vai ver lá assim: como se livrar da inveja. Você vai ver uma série de simpatias. Tem simpatia do alho. Tem gente que acredita nisso, né? Você pega 2 dentes de alho, deixa 2 dias imerso na água, amarra num saquinho, pendura atrás da porta. Depois de 3 dias, a inveja vai... Você nunca mais vai ser alvo de inveja. Olha, irmãos, simples assim, né? Menos de R$5 você mata a inveja. Ó, chique. Se você estiver ali em casa, a água você tem. Um saquinho você deve ter também. Pronto, acabou. Você nunca mais vai ter inveja. Aí diz que tem uma mais mirabolante, que você pega um papel de pão, tem que ser de pão, uma caneta preta, não pode ser azul, e um giló. Aí você corta o giló no meio, escreve o nome inveja na vertical, sim, vertical. Pega o giló no meio, põe no meio da palavra, enrola aquele papel de pão, passa uma fita preta, enterra a 2-3 km da sua casa e acabou. Nunca mais você vai ser alvo de inveja. Poxa, simples assim. Esse é mais trabalhoso. Talvez para invejas mais parrudas, né? Invejas mais pesadas. Mas o Google, irmãos, bendito e maldito, né? Porque tem tudo no Google ali. Como se livrar das invejas. Mas a Bíblia dá alguns conselhos para nós invejosos. Nós invejosos. Posso ouvir um amém? Amém. Confessaram. Amém. Tá bom.
Primeiro conselho que a Bíblia nos dá: não seja escravo da comparação. Eclesiastes 6:9, Eclesiastes 6:9, na versão NVT diz assim: aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Eu vou ler de novo. Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Então, um conselho para nós invejosos: não sejamos escravos da comparação. Fique satisfeito com aquilo que você tem. A palavra que é uma resposta para as mais variadas questões da minha e da sua vida se chama contentamento. Guarde essa palavra, contentamento. É que nós, a nossa língua, eu não sei se é a nossa língua ou nós que não sabemos interpretar as palavras, mas as pessoas, quando falam assim contentamento, elas associam com comodismo, elas associam isso com desinteresse. Mas contentamento não tem nada a ver com comodismo, com conformismo. Eu não vou ser contentamento, porque senão eu vou me conformar com o que eu tenho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Bíblia nos aconselha a sermos contentes com aquilo que nós temos, como o Eclesiastes nos orientou. Contentamento vem da ideia de conteúdo. O que é conteúdo, irmãos? É o que está dentro deste copo: água. Se fosse Coca-Cola, glória a Deus, ia ser Coca-Cola, suco, bolinha de sabão, amendoim, M&M's. Conteúdo, o que está dentro. Conteúdo tem a ver, contentamento tem a ver com a palavra conteúdo. É você saber o que há dentro de você. Então, quando o Eclesiastes diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem, ele está nos convidando a sermos contentes. Conteúdo. Você saber o que habita em você, quais são os seus valores, no que você de fato precisa, do que você de fato não precisa, o que realmente te faz feliz. Então a Bíblia nos convida a sermos contentes. Tudo que vem na mão do invejoso é o contrário, como eu já disse aqui. Ele não é contente. Ele é alvo da comparação. Tudo é motivo de se comparar. Então o contentamento ele vem da ideia de termos a percepção daquilo que habita em nós. O conteúdo. Quem é você? Quem é você de fato? Quem é o Fernando? Quem é o Paulo? Quem é o Maurício? Quem é a Eliane, a Sol? Quem somos nós de verdade? Isso é conteúdo. A pessoa pode passar, talvez, com o carro mais maravilhoso possível dessa terra. Você sabe quem é você, os valores que você carrega, de fato o que você precisa, então aquilo não vai te abalar. Porque você sabe qual é o seu conteúdo. Você sabe quem é você. Você sabe o que você carrega dentro de si, o que de fato você precisa e o que você não precisa. Esse é o convite, irmãos, vivermos de dentro para fora. Por que os invejosos não conseguem deixar de ser escravos da comparação? Porque eles vivem de fora para dentro. O que pauta a vida deles? O que está lá fora. O que está lá fora é o que está fora do meu círculo, fora do meu raio de comprar, de ter, de saber. O invejoso, a vida dele passa porque ele é cego, lembrando que inveja é um tipo de cegueira. Como ele não se enxerga, ele só enxerga o outro. Então a vida dele é de fora para dentro. Ele só é feliz com o que os outros têm, com o que os outros sabem, e nunca com o que ele sabe, com o que ele tem, com o que ele já conquistou. Então, a Bíblia nos convida a sermos contentes. Ou seja, não sejamos escravos da comparação. Quem é contente
Quem tem conteúdo não vê o outro como alvo de inveja, vê o outro como inspiração. É totalmente diferente. Quando há um conteúdo dentro da minha vida, eu sei quem eu sou, do que eu preciso, quais são os meus valores. Quando eu olho para uma pessoa mais sucedida do que eu, em qualquer área, eu não vejo ela como um alvo da inveja. Eu vejo essa pessoa como uma inspiração. E aí eu posso me chegar nela e dizer assim: cara, como é que você conseguiu estudar tanto assim? Como você conseguiu ter o que você tem? Como você consegue ser o que você é? A pessoa não é algo mais de comparação, ela é de inspiração. Então, o invejoso, o conselho para nós nessa noite é esse: não seja escravo da comparação. Tenha sempre a pessoa como inspiração. Mas primeiro você precisa saber o que há dentro de você. O que há dentro de você? O que há dentro de mim? O que há dentro da gente aqui? O que habita aqui? Quais são os sentimentos que habitam aqui? Ou será que somos invejosos, tão invejosos que não conseguimos ver o conteúdo que há dentro de nós? Segundo conselho que a Bíblia nos dá, Eclesiastes 6. Eu marquei a referência errada, então eu vou ler só o texto. Diz assim: sejam gratos em toda circunstância, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Está lá em Tiago, só não sei qual é o capítulo. Eu lembrei aqui, mas marquei o capítulo errado. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradecidos sempre. O que a Bíblia fala para o invejoso? Primeiro, não seja escravo de comparações. Segundo, seja sempre agradecido. Quando, pastor? Sempre. Sempre? Sempre. O oposto da inveja é a gratidão. O oposto da inveja é a ingratidão. Quando eu sou grato, eu reconheço a vontade de Deus na minha vida. Quando eu sou sempre grato, eu reconheço que aquela é a vontade de Deus para a minha vida. Embora a vontade de Deus e o nosso conformismo também andam muito próximos. Você precisa discernir isso. Mas eu não estou dizendo do conformismo. Eu estou dizendo da vontade de Deus para você. Pastor, agradecido sempre, na luta também? Também. Perdi o emprego, seja agradecido. Estou passando uma situação difícil, seja agradecido. Porque Tiago diz: pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mas como assim a vontade de Deus? Deus quer que eu sofra? Não. Deus quer que eu morra? Não. Mas para este tempo, este período de tempo, essa é a vontade de Deus. Para quê? Aí, irmãos, é você e Ele. Mas para este tempo, sejam agradecidos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando eu parar de gastar o meu tempo olhando para a vida do outro, e olhar para a minha vida, saber o meu conteúdo, e agradecer a Deus, irmãos, muita coisa vai ser colocada no lugar na sua vida, na minha vida. Quando eu passar a ser grato a Deus, todas as circunstâncias, todas elas, muita coisa vai parar no seu devido lugar, que hoje talvez não está no lugar, porque somos invejosos. E aí a Bíblia nos convida a ser sempre agradecidos. Gratidão nos lábios sempre. Sempre, sempre, sempre. Se você pudesse escrever agora, vamos fazer um exercício. 50 motivos de gratidão a Deus agora, nessa hora. Você conseguiria escrever 50 motivos de agradecimento ao Senhor agora? Conseguiríamos. Você poderia agradecer por um monte de coisa. Pelo sono, pela saúde, pela cama fofinha, o travesseiro de pena de ganso, a Coca-Cola. Você pode de comida, né, moça? Vocês vão descobrir. Se passar o celebrando, tem celebrando de comida? Eu preciso ir. Você vai agradecer pela sua casa, pelo seu carro. Eu não tenho carro, mas obrigado pelo bilhete único que está cheio. Não vai faltar motivos para agradecer a Deus.
Mesmo nas lutas, pastor, eu sei que é difícil, irmãos. Eu falo com conhecimento de causa, é difícil mesmo. É difícil de bate-pronto nós dizermos, mas se pararmos e pensarmos, vai passar de 50. Você vai agradecer pela sua esposa, pelo seu sogro, pelo seu cunhado. Vocês não querem falar sogra, né? Eu vi a cara de vocês. Pela sogra, pela sua mãe, o seu pai. Irmãos, olha, há razões, mas são razões tão bobas, pastor. Será que é? Talvez as razões que você julga ser boba, alguém inveja você porque você tem e ela não tem. Então não são bobas. Há razões para agradecermos ao Senhor. Assim como bem disse o autor de uma canção que está lá no Cantor Cristão, eu não vou cantar, tá? Mas vou citar a frase. E ele diz assim, preste atenção: conta as bênçãos, conta quantas são, conte. Então o que ele está mandando dizer? Um exercício, pense quantas são, recebidas da divina mão. Pronto, ele já atribuiu ao Pai. Conta, ou seja, refletindo. E da onde eu recebi isso? Da divina mão, não veio de Deus. Uma a uma, dize-as de uma vez. Impossível de uma vez você dizer uma a uma. Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Um exercício. Seja grato sempre. 50, 100, 150. Irmãos, há razões para nós agradecermos a Deus. É um exercício. Se fizéssemos isso todo dia na nossa vida, é que nós não fazemos. Infelizmente, nós não fazemos. Mas se aplicássemos isso de sermos gratos a Deus todos os dias ao nos levantarmos, seja agradecer pela vida, irmãos, pelo que você vai comer, por você ter emprego, família, enfim, você com certeza não seria invejoso. Eu não seria invejoso. Quanto mais exercitarmos o nosso coração e fazer desse coração agradecido a Deus, menos invejosos nós vamos ser. Menos. Terceiro conselho que a Bíblia dá, já estou terminando. Olhe para Jesus. Por que olhe para Jesus, pastor? Não tem mais conselhos? Tem. Mas é que tudo termina em Jesus, irmãos. Ele é a razão. A nossa igreja está aqui por causa de Jesus. Nós vivemos por conta de Jesus. Nós adoramos Jesus. Nós pregamos Jesus. Tudo é Jesus, irmãos. Se você quer outras dicas, você vai na Saraiva, você vai encontrar lá outras dicas. E a Bíblia talvez vai dar muitas outras, porque como o Clodoaldo disse aqui domingo, nós nunca vamos fechar assunto algum. Podemos trabalhar outros assuntos aqui, outros exemplos. Mas eu vou terminar olhando para Cristo. Como é que eu venço a inveja? Olhando para Jesus. Só que olhar para Jesus é uma coisa meio abstrata, né? Eu olho para Jesus, mas Jesus está onde? Né? Onde está Jesus? Onde Jesus está? Porque é algo assim, né, abstrato, uma coisa que a gente não... Olhar para Jesus, o que quer dizer olhar para Jesus? É você ter a convicção que na palavra de Deus, Deus está dizendo que Ele cuida e guarda você. Quando eu olho para Jesus? Quando eu olho para a Bíblia. E eu vejo na palavra contidas verdades de que Ele cuida de mim, me ama e que é o meu melhor. Efésios 1,3 diz assim: como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, por pertencermos a Cristo. Olha, o fato de eu ser de Jesus, de eu pertencer a Jesus, Efésios diz que todas as bênçãos do céu Ele já nos abençoou. Irmãos, não há nada que Cristo não possa nos dar. Nada. Nada. Não há nada. Não há limites para o que Deus pode fazer na nossa vida. Seja físico, seja emocional, seja espiritual, não importa, seja material, não há limites para o que Deus possa nos dar. Sabe por quê? Porque Ele já nos deu todas as bênçãos dos céus para nós. Se Ele já nos presenteou com todas as bênçãos dos céus, o que são as demais coisas? Porque Jesus disse: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, ou essas coisas,
que ele cita lá em Mateus 6, vos serão acrescentadas. Então eu devo olhar para Jesus, sempre olhando para Jesus. Não há nada que eu possa olhar e olhar para Jesus e dizer: isso Jesus não pode me dar. É claro, irmãos, nós estamos falando de coisas honestas, né? Eu vou olhar então para a esposa da minha vizinha, do meu vizinho, e vou falar para Deus me dar ela. Não vai te dar, né, irmão? Não vai dar. Né? Estou falando de coisas de quem é centrado em Cristo. Não há nada que Deus não possa nos dar. Amém, irmãos? Não há nada que Deus ele possa olhar e falar assim: eu não consigo dar isso para você. Não há, porque as bênçãos dos céus já estão sobre nós. Amém. E olhar para Jesus sempre. Quem olha para Jesus se familiariza com o rosto de Jesus, se familiariza com a voz de Jesus, com os movimentos de Jesus. E quando pedimos algo e Deus nos dá, nós entendemos Jesus. Por que Jesus não nos deu? Olhar para Jesus não é olhar com aquela cara de pidão, mas é olhar para Jesus, aquele que quer manter os seus olhos fitos nele. E gera uma intimidade tão profunda que, mesmo que eu peça algo, mesmo a Bíblia me dizendo que as bênçãos dos céus já foram conferidas a nós, eu estou tão perto de Jesus que, mesmo que eu peça algo, um movimento de Jesus, um silêncio de Jesus, uma palavra de Jesus, eu vou entender se aquela palavra quer dizer sim ou não. Como eu curo a minha inveja? Olhando para Jesus, sempre olhando para Jesus em todo o tempo. Em todo o tempo. Não se preocupe, irmãos, em invejar o ímpio, porque os salmos também, tem alguns salmos lá, os salmos os precatórios, né, que fala, não é isso? Imprecatórios, salmos imprecatórios. É os salmos que as pessoas estão rasgando o seu coração, botando para fora as suas vísceras, amaldiçoando, xingando, falando mal do ímpio. Você pode ver que quando ele fala mal do ímpio, ele fala por quê? Porque o ímpio prospera, porque o ímpio é bem sucedido, porque as más notícias não chegam lá e chegam aqui, que sou justo. Então, nós cristãos, às vezes olhamos por essa perspectiva. Pastor, eu não invejo as pessoas da minha igreja, mas eu invejo aqueles caras lá em Brasília, eu invejo esses publicitários, esses empresários que são bem sucedidos na vida e eu não sou. Eles roubam, eles mentem, eles trapaceiam, e eles conseguem milhões e milhões, e eu sou honesto, não consigo. Não se preocupe com isso. Deus, o Pai, disse para Jesus em João 3,17: e uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, quem eu tenho prazer, quem eu estou satisfeito, quem eu tenho alegria. E eu penso que essa palavra foi para Jesus, mas ela se aplica a todos nós. Deus olha para todos nós e diz: você é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, tenho alegria. Então como é que eu venço a inveja? Se você se permitir ouvir isso todos os dias. Você ouvir essa voz de Deus dizendo: ei, você é o meu Filho amado e eu tenho prazer em você. Como ter inveja ouvindo isso todos os dias? Como ter inveja sabendo esta verdade, de que tudo que Deus pode me proporcionar está ao sim dele, a uma ação dele. E quando ele fizer isso, tudo vai estar no lugar. E mesmo que eu não tiver, não tem problema, porque eu sou amado de Deus, eu sou amado do Senhor. Irmãos, viva com aquilo que você é por dentro. Se eu pudesse te dar um conselho, viva com quem você é, com o que você tem, o que você pode. O que você não tem, não é e não pode, não é seu. Não viva. Viva de dentro para fora. O que é dos outros é dos outros. O que é meu é meu. Sejam pessoas, sejam estilos de vida, é dos outros, não é meu. Viva com o que você tem, de dentro para fora. Temos vivido de dentro para fora? Não sei. Eu respondo por mim. E como é um pecado envergonhado, eu não vou falar para vocês. Mas você pode responder para você mesmo. Você tem vivido de dentro para fora ou de fora para dentro?
O que tem permeado sua cabeça? Irmãos, tudo que não é nosso é passageiro. É como uma nuvem, se dissipa, não é nosso. Não é nosso. E eu queria terminar essa palavra de hoje com 5 propostas para nós. E que a partir de hoje a gente tome isso como exercício. Se você quiser anotar, anota. Se quiser guardar no coração, anote. Se quiser ver depois na internet, você veja. Primeiro é assim, que eu quero propor para nós. Jamais invejaremos os iguais. Pelo contrário, vamos celebrar com eles. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Se você não dizer amém, eu vou falar que você é invejoso. Jamais invejaremos os iguais. Pelo contrário, vamos celebrar com eles. Com um cunhado, com um pastor, com uma amiga. Bom? Teremos sempre os olhos nos outros. Porque todas as vezes que eu olhar para dentro de mim, terei paz. Já vai mudar o meu enfoque. Eu vou continuar tendo olho no outro. Mas não porque eu não me enxergo, mas porque eu vou olhar para mim. E quando eu olhar para mim e conhecer o meu conteúdo e ser contente, eu vou ter alegria na alegria do outro. Então, porque todas as vezes que eu olhar para dentro de mim, terei paz e sentirei alegria pela alegria do outro. Irmãos, a melhor coisa é você sentir alegria pela alegria do outro. Você vai saber que você não é invejoso. Tá bom? Reconheceremos as nossas derrotas e fraquezas e estaremos dispostos a aprender com cada uma delas, porque disso também gera inveja. Teremos uma visão correta do que somos. Somos filhos amados de Deus. Seremos eternamente satisfeitos, pois não somos mais escravos de comparações. Satisfação. Que Deus faça de nós pessoas satisfeitas, não conformadas nem encostadas, satisfeitas. Pai, esta é a minha porção? Amém, Senhor. Obrigado. Obrigado porque esta porção é para mim. Satisfeito, seja satisfeito, irmão, com o que Deus tem te dado. Pastor, mas Deus tem me dado tão pouquinho. Será, irmãos? Ou é você que não está enxergando? Ou é você que não está conseguindo contabilizar as bênçãos do Senhor na sua vida? Eu não estou dizendo que o seu tempo de luta é a porção que Deus tem para você, não estou falando disso. Eu estou falando do que você entende que é a sua vida. E quando a gente fala de inveja, a gente joga muito para as questões materiais, aquilo que é palpável. Nós invejamos a relação de pais com os filhos. Nós invejamos a relação do marido com a esposa, do filho para com o pai. Nós invejamos, às vezes, uma postura de servo que o outro, que você não tem, porque você entende que, às vezes, é você ser subserviente, que é a condição de escravo, e você não entende, não enxerga. Nós invejamos tantas coisas. Você inveja o time do outro, não inveja o time alheio. Você inveja muitas coisas, mas fique satisfeito com o que você tem. Não quer dizer que Deus não possa te dar mais, Ele vai te dar, mas dentro da porção que Ele estabeleceu para você. Amém? A Bíblia diz que Deus deu 1 talento para um. Quanto para o outro? Quanto para outro? 5. E 3 e 1. Satisfeito, irmão, esteja satisfeito. E quando Deus veio cobrar, Ele veio cobrar aquele que lhe deixou 1. Ele não veio cobrar. O que tinha 5, o que tinha 3, soube o que fazer. O que tinha 1, ele ficou olhando, alvo de comparação. 1 para mim, 3 para o outro, 5 para ele, não guardar. E às vezes a bênção que você espera está nessa porção pequena e singela que está aos seus olhos. Deus quer nos livrar da inveja. Amém, irmãos? Tem algum invejoso aqui? Amém. Deus abençoe.